Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para vivenciar mais uma palestra pública do nosso Centro Espírita Despertar da Consciência. Hoje nós traremos uma palestra com o nosso irmão Nivaldo, do Centro Espírita de Serra Talhada, do Novo Horizonte, e terá como tema Perdão, a chave para o amor. E para iniciarmos a nossa palestra de hoje, vamos dar início com a nossa prece. Pai de amor e bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, mais uma vez estamos aqui reunidos, pedindo o teu amparo, a vossa presença, nosso irmão Abdul, todos os mentores da nossa casa que nos acompanham, que se façam presentes neste momento, para que possamos aprender o teu evangelho, que o nosso palestrante possa se fazer de palavras simples e esclarecedoras, para que haja um aprendizado, que todos nós possamos crescer cada vez mais e que a tua presença, Senhor, esteja conosco agora, até o fim dessa palestra e sempre, que assim seja. Lembramos a vocês, irmãos, que desejarem colocar um copo com água ao lado do seu celular, do seu notebook, onde você está assistindo essa palestra, que ela será fluidificada pela espiritualidade. Tenham todos uma boa palestra. Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Meus irmãos, o tema da palestra de hoje é Perdão, a chave para o amor. Vamos hoje conversar um pouco sobre o perdão. E para que eu possa melhor explanar esse tema, eu vou agora, nesse momento, compartilhar minha tela com vocês. Bem, meus irmãos, como eu já falei antes, o tema da palestra é Perdão, a chave para o amor. Para que a gente possa entender sobre perdão, é interessante também que a gente entenda o que é mágoa. Qual é o conceito de mágoa? Eu peguei esse conceito no site da Wikipédia. Mágoa representa um sentimento de desgosto, pesar, sensação de amargura, tristeza e ressentimento. É um descontentamento que, embora frequentemente brando, pode deixar resquícios que podem durar um bom tempo. Então, o que é que acontece? A mágoa é um sentimento negativo. Muitas vezes a mágoa ela é a mistura de raiva ou também tristeza. Só que o que é que acontece? A gente não escolhe não sentir os sentimentos. Ou seja, quando algo acontece com a gente que nos deixa magoado, que nos deixa triste ou com raiva, a gente não escolhe não sentir. Só que a gente pode escolher se a gente permanece com esses sentimentos ou não. Ou seja, a questão da mágoa, que muitas pessoas carregam, eu posso ser bem direto, meus irmãos, com vocês, é um sentimento que muitas pessoas carregam de forma voluntária. O que é que acontece? Aquela pessoa tem aquela mágoa, passou por aquele evento de raiva, tristeza, só que aquele evento só aconteceu uma vez. Só que muitas pessoas, sem terem conhecimento, ficam guardando essa mágoa, acumulando, e muitas vezes o quê? Sente aquele evento negativo mais de uma vez. Fica ressentindo. É o que se chama de ressentimento. Tá? Bom, meus irmãos, continuando, a gente viu aqui, de uma forma bem rápida, o conceito de mágoa. Vamos ver agora o conceito de perdão. O que é perdão? Pegando a mesma fonte, Wikipédia, o que é que lá fala sobre perdão? Perdão é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa, deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar bem ao agressor.
Meus irmãos, antes de mais nada, eu sei que é difícil perdoar. Talvez você agora, meu irmão, minha irmã, que está assistindo essa palestra, passou por coisas muito difíceis, passou por coisas dolorosas, e também, meu irmão e minha irmã, que acha que perdoou. Então, vamos ver nessa palestra o conceito de perdão de uma forma aprofundada, e a gente também vai ver o que é o verdadeiro perdão. Tudo bem? Bom, meus irmãos, continuando. O que é perdão? Meus irmãos, para que a gente possa saber se a gente conseguiu perdoar alguém ou não, a gente tem que saber o que é perdão. Eu trouxe aqui alguns conceitos. Bom, o que é perdão? Perdão é você assumir a responsabilidade de como você se sente. Como eu antes já tinha dito, a gente sente emoções. Nós somos seres humanos. A gente sente raiva, medo, tristeza, culpa. Quando algo acontece, surge aquela emoção. Se foi uma coisa boa, uma emoção positiva. Se foi uma coisa ruim, uma emoção negativa. Mas uma coisa é a gente sentir aquela emoção. Outra coisa é a gente, de forma voluntária, continuar querendo sentir aquela emoção. E hoje a ciência já prova. Emoções negativas causam doenças. E assim, meus irmãos, tem muitas faculdades que fazem estudos que elas mostram que emoções negativas como raiva, se aquela pessoa fica guardando aquele sentimento no médio e no longo prazo, pode causar até câncer. Então, o que é perdão? É você assumir a responsabilidade de como você se sente. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma mágoa. Eu assumo a responsabilidade de sentir esta mágoa. Eu quero me libertar. Entende isso? O que é que acontece? Muita gente, ela faz o quê? Ela cai na vitimização. Meu Deus, pobre de mim, coitado de mim, aquela pessoa me magoou, ela fez essa mágoa em mim. Não, meus irmãos. Aquela emoção fez você sentir uma mágoa, mas pelo seu livre-arbítrio, você escolheu ficar com esse sentimento de mágoa. Ah, Nivaldo, mas é difícil. Meus irmãos, eu não estou falando que é fácil. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que nós somos 100% responsáveis sobre tudo que acontece conosco em nossa existência. Não existem vítimas na Terra. Se algo aconteceu conosco, é porque nós temos débito naquele campo, como de forma grandiosa já nos ensina a doutrina espírita. Tudo bem? Continuando. O que é perdão? Recuperar sua força e o seu destino. O que nos ensinou Jesus? Vós sois deuses. Nós temos o poder de curar a nossa vida. Meus irmãos, veja como perdoar é uma coisa extremamente poderosa. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que João fez algo para mim. Permita-me aqui me usar de exemplo. João fez algo comigo e eu fiquei extremamente magoado, triste e com raiva. O que é que acontece? Estou eu na rua, caminhando, e eu vejo João. O que eu faço? Aquele sentimento de mágoa vem à tona. Só que eu estava de um lado da rua e eu agora fiz o quê? Fui para o outro lado. Eu tive que mudar toda a minha rota por causa de João. Estou eu numa festa e eu lá todo animado, alegre, mas de repente eu encontro o João. Aí eu penso, meu Deus, já prestou. Essa festa estava tão boa, só que agora não está mais boa. Eu agora vou embora. O que foi que aconteceu? Por causa de João, por causa desse sentimento de mágoa que eu carrego de João, eu estava em um ambiente alegre, eu estava com sentimentos alegres, felizes, e eu, pelo meu livre-arbítrio, permiti que a mágoa viesse, e eu fiquei triste com raiva e eu fui embora.
Só que o que é que acontece? Eu fico pensando o tempo todo no que João me fez. João não sai da minha cabeça. Meus irmãos, vocês concordariam que eu me tornei um escravo mental de João? Meus irmãos, pensemos. Eu penso em João o tempo todo. Eu fico pensando se João vai estar aqui, se vai estar ali. A minha vida, ela está sendo definida de acordo com a mágoa que eu sinto de João. Concorda que eu estou preso a ele? Meus irmãos, isso já nos mostra um conceito novo do que é perdoar. Perdoar significa libertar. Exatamente, perdão é libertação. Quando você perdoa, você se liberta energeticamente, mentalmente, daquela pessoa que fez mal a você. Tudo bem, meus irmãos? Continuando, o que é perdão? Sentir paz quando libera quem lhe fez mal. Foi aquilo que eu acabei agora de falar. Perdão quer dizer libertação. Por que é que Jesus insistiu tanto? Perdoa os vossos inimigos. Quando Jesus orienta perdoar, ele está falando para o seu bem, para o meu bem. Porque quando a gente carrega esse sentimento de mágoa, é um sentimento extremamente nocivo, é um sentimento venenoso. Como muito bem falou Shakespeare, quando você carrega mágoa de alguém, é a mesma coisa de você tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Não é verdade? Então, meus irmãos, quando você perdoa, você fica em paz, você se liberta. Mas vamos supor que agora alguém diga, mas Nivaldo, isso não é justo não. E aquela pessoa vai sair impune? Não, meus irmãos. Porque existe uma lei, que é a lei de justiça, que é uma lei divina, é uma lei universal, é uma lei imutável. Então, meus irmãos, a justiça deve ser entregue a Deus. A gente precisa confiar em Deus, a gente precisa confiar nas leis divinas e a gente precisa confiar no nosso Mestre Jesus, para que a justiça verdadeira seja feita. Lembrando, meus irmãos, a justiça de Deus é baseada em amor. Essa sim é a verdadeira justiça. Bom, meus irmãos, continuando, o que é perdão? É a sua cura e não a da pessoa que fez você sofrer. Então, meus irmãos, quando você perdoa, você é o mais beneficiado. Lembre-se disso. Quando Jesus fala para perdoar, é para o seu bem. O que é perdão? Melhorar a sua saúde física e mental. Como eu antes também falei, né? Pessoas que carregam mágoa, com o tempo podem até o quê? Desenvolver câncer ou até outras doenças. Inclusive, existem estudos que falam, que associam a mágoa também com a fibromialgia. É aquela doença que causa várias dores no corpo. Tudo bem? O que é perdão? Meus irmãos, perdão é um processo e não um acontecimento. O que é que isso quer dizer? Não é fácil perdoar, mas a gente tem que dar ao quê? Dar a iniciativa. Temos que tentar, temos que começar. Não é fácil, mas a gente tem que tentar, tem que iniciar este processo de tentar perdoar. Perdão, meus irmãos, é uma escolha e perdão é uma decisão. Isso sim é perdão. A gente vai ver isso de forma mais aprofundada no decorrer da palestra. Mas a gente também tem que entender o que não é perdão. Por quê? Tem pessoas que acham que perdoou, quando na verdade não perdoou. Então, o que não é perdão? Ficar preso ao passado. Tem pessoas que falam, eu perdoei aquela pessoa que me fez mal, mas eu ainda me lembro do que ela me fez. E começa a contar a história de tudo o que aconteceu. Começa a ressentir. Essa pessoa não perdoou de verdade. E outra, perdoar não é que você vai esquecer, não é que vai ter um estado de amnésia, não é isso.
Mas a questão do perdão é você, quando lembrar, você apenas lembra como uma forma de aprendizado, sem estar associado sofrimento. Certo? Tem pessoas que ficam... tem pessoas que falam que perdoou, mas fica lembrando o tempo todo desse evento. Isso não é perdão. O que não é perdão? Sentir-se incomodado ao ver ou pensar naquele que o ofendeu. Isso é muito comum. Eu perdoei aquela pessoa, mas não quero vê-la na minha frente. Eu perdoei aquele que me fez mal, mas ele na dele e eu na minha. Eu perdoei, mas eu espero que ele não precise de mim. Isso não é perdão. Isso é mágoa camuflada. Certo? Veja o que nos ensinou Jesus. Perdoar os nossos inimigos. Ajudar aqueles a quem nos ofendeu. Só que não é que a gente vai ficar lá pertinho dele. A questão é, se aquela pessoa por algum motivo precisar da nossa ajuda, como nos ensinou o nosso mestre Jesus, fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. Meus irmãos, lembremos, estamos aqui para praticar os ensinamentos de Jesus. E meus irmãos, que uma coisa fique bem clara. Nenhum ensinamento de Jesus é impossível de ser seguido. Porque muita gente usa o quê? Desculpa. Fica contando historinha. Ah, mas Jesus é Jesus, eu sou eu. Meus irmãos, eu pergunto de forma bem franca. Algum ensinamento do nosso Mestre Jesus é impossível de ser, meus irmãos, seguido? É impossível? Ah, não, isso aqui que Jesus ensinou não tem como. Meus irmãos, será que é um ensinamento difícil? Mas lembrando, a gente está aqui para aprender, para evoluir. E como nos ensinou o nosso Mestre Jesus, carrega tua cruz e segue-me. Em nenhum momento Jesus Cristo falou que ia ser fácil. Mas uma coisa ele deixou bem claro: eu sempre estarei com você. E o nosso Mestre Jesus está conosco como? Através da presença amiga dos nossos guias e mentores espirituais, dos nossos anjos da guarda, que estão sempre conosco. Tudo bem, meus irmãos? Bom, o que não é perdão? Trata mal aquele a quem você diz que perdoou. Muitas pessoas, meus irmãos, fazem isso. Ah, eu perdoei você, mas muitas vezes trata mal, ofende, xinga. Isso não é perdoar. Quando você perdoa, você está em paz. E muitas vezes essas pessoas que diz que perdoou, mas fica ofendendo, tratando mal, sabe o que elas na verdade estão fazendo? Uma forma de vingança camuflada. Então, quem perdoa não trata o outro mal. O que não é perdão? Fechar os olhos para o maltrato. Por exemplo, uma pessoa fez mal a você. Eu perdoo. Ela faz mal de novo. Eu perdoo. Não. Meus irmãos, você perdoar não quer dizer que você vai dar carta branca para o outro, ofender você o tempo todo. De forma alguma. Você perdoa, você fica em paz, mas se você vê que aquela pessoa ela está gerando ali para você situações negativas, você tem todo o direito de manter-se afastado, tá bom? O que não é perdão? Esquecer algo doloroso entrando em negação. Tem pessoas que falam, eu perdoei. Aí quando você vai assim conversar, né? Eu não quero falar sobre isso. Por favor, não toque no assunto. Não, eu não quero falar sobre isso. Ou seja, essa pessoa não perdoou de verdade. Por quê? Quando uma pessoa perdoa, ela consegue falar sobre aquilo de forma tranquila, serena. Meus irmãos, é muito importante. A gente não pode esconder a ferida da mágoa. A gente tem que expô-la. Temos que falar sobre isso. E, meus irmãos, muitas vezes pode se tornar necessário uma busca profissional. Você pode buscar por exemplo, psicólogo, psicanalista. Tá certo, meus irmãos? Jesus sempre oferece ajuda das mais diversas formas.
através da parte religiosa, filosófica e também científica. Tudo bem, meus irmãos? Continuando. O que não é perdão? Negar ou minimizar o seu sofrimento. Se você, meu irmão, sente que essa mágoa está lhe causando dor, sofrimento, não esconda isso. Não queira usar uma máscara fingindo que está tudo bem, se não está. Lembremos, meus irmãos, tem o auxílio espiritual, tem os nossos queridos irmãos que estão sempre conosco, e também tem amigos. Mais uma vez, lembrando, meus irmãos, se for o caso, busque ajuda profissional, busque ajuda especializada, tá? Porque a mágoa é muito nociva. A mágoa, no médio e longo prazo, é prejudicial. E o que não é perdão? Desistir de ter bons sentimentos e perspectivas, tá? O que é que acontece? Tem gente que passou por uma mágoa, eu perdoei, eu escolho perdoar, mas a minha vida agora acabou. Eu agora nunca mais vou conseguir ser feliz, porque isso que aconteceu na minha vida não vai conseguir mais corrigir. Acabou a minha vida. Eu perdoei fulano, mas a minha vida acabou. Isso não é perdão. Perdão é o quê? Libertação. É um novo horizonte que se cria à sua frente. Então, quando você perdoa, o seu coração se abre para novas oportunidades, uma nova visão, uma nova perspectiva. Tudo bem? Meus irmãos, qual é a relação entre mágoa e amor? Lembremos que o amor é um sentimento grandioso. Meus irmãos, vocês sabem qual é a relação entre mágoa e amor? É essa aqui, ó. Mágoa e amor não coexistem. O que é que isso quer dizer? Onde habita mágoa, não existe amor e vice-versa. O que é que isso, meus irmãos, quer dizer? Uma pessoa que carrega mágoa, ela não tem amor dentro de si. Sim, meus irmãos. Não é possível uma pessoa que carrega mágoa desenvolver o verdadeiro amor. Mas vamos supor que agora alguém diga, não, eu amo sim. Eu tenho mágoa de fulano, mas eu consigo amar. Não, meus irmãos. Será que isso é amor? Ou é aquele sentimento de educação? Você, por exemplo, tratar bem? Você usar um sorriso? Isso não é amor. Tem pessoas que carregam mágoa e dizem que conseguem amar. Isso não é verdade. Só consegue amar quem se liberta de toda mágoa. E, meus irmãos, permita provar isso cientificamente. Olhem essa imagem. Meus irmãos, essa tabela, ela mostra a frequência que cada emoção tem no corpo. Por exemplo, a vergonha, ela tem, por exemplo, a frequência de 20 Hz. Ou seja, é uma assim, frequência baixa. A culpa, 30 Hz. Olha ali, meus irmãos. Tristeza, 75 Hz. Raiva, 150 Hz. Vocês percebem, meus irmãos, são o quê? Frequências baixas. Então, o que é que acontece? Pessoas que carregam essas emoções negativas, elas vibram numa baixa frequência, que é isso que muitas vezes causam doenças. Agora vejam quanto vibra o amor. 500 Hz. Paz, 600 Hz. Tá? Olhe como é bem mais alto. Então, meus irmãos, a lógica científica fala o quê? Uma pessoa que vibra no amor, ela vibra a 500 Hz ou mais. Não tem como uma pessoa que ama verdadeiramente carregar mágoa. Não tem. Por quê? Esse sentimento, ele é tão poderoso que domina, que inunda você, que traz um profundo bem-estar. Ou seja, uma pessoa que tem raiva, a raiva é o quê? A frequência é muito baixa. Ou seja, uma pessoa que tem raiva, ela não consegue desenvolver o amor verdadeiro. Por quê? O amor está no nível mais alto. Então, meus irmãos, para que você possa realmente amar,
você não pode ter mágoa dentro de você. Você precisa perdoar. Meus irmãos, não caiam em fuga, não caiam na parte de negação. Tem mágoa, assume. Eu tenho uma mágoa, é difícil, tá difícil. A gente vai ver como a gente consegue curar essa mágoa. Mas você não pode botar debaixo do tapete. Você não pode mentir para si mesmo. Lembrando que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Tudo bem? E o que nos ensinou Jesus? Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Também devemos ser o quê? Verdadeiro com nós mesmos. Bom, meus irmãos, continuando. Quem eu preciso perdoar? Eu vou aqui falar agora sobre as pessoas que nós precisamos perdoar. A gente precisa analisar para ver se nós temos mágoas, se nós temos tristezas dessas pessoas. Bom, quem eu preciso perdoar? Primeiramente, perdoar aqueles que te ofenderam. Marnivaldo, o que eu passei foi uma coisa muito difícil. Eu não merecia passar por isso. Lembrando, mais uma vez, meus irmãos, não existem vítimas na Terra. Ninguém é vítima, ninguém é coitado. Lembremos que a nossa amada doutrina espírita nos ensinou sobre reencarnação. Muitas situações difíceis que nós passamos aqui na Terra, muitas vezes vêm de onde? Vêm de fatos de outras vidas. E que a gente passa no intuito de curar e de quitar os nossos débitos. Então, muitas vezes, uma pessoa que nos ofende, ela está servindo como instrumento para que a gente possa o quê? Vencer aquela prova e que nós possamos elevar e possamos evoluir. Tudo bem? Então, meus irmãos, perdoem. E, meus irmãos, se a gente fizer uma análise um pouco mais profunda, uma pessoa que não perdoa, você sabe do que ela sofre? Orgulho. Exatamente. Uma pessoa que não perdoa o outro. Só que a gente esquece que nós somos imperfeitos. Uma pessoa fez mal a gente. Pergunto, você alguma vez já fez mal para alguém? Eu já fiz. Infelizmente já fiz. Porque eu sou falho. Então, como é que eu posso não perdoar se eu sou tão imperfeito quanto? E, meus irmãos, uma coisa que a gente tem que deixar muito clara. Aquela pessoa que nos ofendeu, quem garante que se a gente vivesse a vida daquela pessoa, a gente não teria feito algo igual ou pior? Lembremos, não julgueis. Jesus nos ensinou, não julgueis. A gente não pode julgar a vida do outro. Eu não estou aqui, meus irmãos, justificando o erro, mas que a gente pelo menos compreenda, porque quando a gente compreende, facilita o início do nosso processo de perdoar. Tudo bem? Então, meus irmãos, perdoe aqueles que te ofenderam. E quem nós precisamos perdoar? Precisamos perdoar os nossos pais. Sim, meus irmãos, vocês precisam perdoar os seus pais. Existem pessoas que tiveram criações dolorosas. Pai ausente, um pai que bateu, um pai alcoólatra, uma mãe omissa, uma mãe que abandonou na infância, uma mãe que não foi atenciosa, uma mãe que bateu, que humilhou, que não deu todos os recursos que podiam. Tem pessoas que guardam mágoa de seus pais. Mas, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa. A gente só pode dar aquilo que tem. Meus irmãos, uma coisa fique bem clara. Uma pessoa que ama, ela não faz essas coisas. Uma pessoa que maltrata, que é omissa, fique certo, ela não tem amor dentro de si. E, meus irmãos, muitas vezes, na sua grande maioria, nossos pais nos criaram melhores do que eles mesmos foram criados pelos pais deles, no caso, nossos avós.
Nossos pais, acreditem, eles fizeram o melhor que eles podiam de acordo com os recursos que eles tinham. Recursos físicos, recursos financeiros e recursos emocionais. E também de conhecimento espiritual. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Mas vamos supor que você agora diga: Nivaldo, eu sofri muito na mão de meu pai, eu sofri muito na mão da minha mãe. Eu sou uma vítima. Vamos supor que você quer porque quer ser vítima. Você concorda que, se você foi a vítima, teu pai e tua mãe, eles também foram vítimas dos pais deles? Concordam com isso? Se você foi vítima, seus pais também foram vítimas de outras vítimas. Por quê? Nossos avós também tiveram criações difíceis. Os nossos bisavós também tiveram criações difíceis. Só que a doutrina espírita, ela nos ensina o quê? Reencarnação. Quem garante que aquele que criou esse ciclo de dor, os nossos bisavós, os nossos tataravós, quem garante que não fomos nós em outras vidas? Quem garante que todo esse ciclo de dor foi criado por nós? E estamos aqui agora, reencarnados para quebrar esse ciclo. Meus irmãos, não existem vítimas na Terra. Assumam a responsabilidade. Assumam o poder de curar a sua vida. Quando você se cura, quando você perdoa, você se cura e você também cura seus pais e as pessoas ao seu redor. Se você tiver alguma mágoa de seu pai, da sua mãe, busque perdoar. Se o seu pai e sua mãe não estiver aqui em vida, você pode conversar com eles através de uma prece. Lembre, a prece é uma forma de comunicação com nossos entes queridos. Lembrando que a morte não existe. Só existe uma mudança de plano. Meus irmãos, se vocês sentem que precisam perdoar seus pais, o façam o quanto antes. E vocês vão ver quanto muita coisa na vida de vocês vai mudar, vai melhorar. E quem é que eu preciso perdoar? Perdoar a mim mesmo. Meus irmãos, nós também precisamos nos perdoar. Quem é que nunca errou? A gente não pode exigir perfeição de nós mesmos. Se você guarda mágoa de você mesmo, se perdoe. Meus irmãos, erros fazem parte do aprendizado. O que acontece é que a gente tem raiva por errar. Isso não pode acontecer. Quem de nós nunca errou? Meus irmãos, nós erramos. E como nós somos ainda espíritos imperfeitos, nós ainda vamos errar. Só que a ideia é que a gente busque aprender com nossos erros e buscar sempre crescer, evoluir e nos tornarmos pessoas melhores. Meus irmãos, perdoem a si mesmos. Se perdoem. Tudo bem? Meus irmãos, como perdoar verdadeiramente? Não é fácil perdoar. Eu vou contar aqui uma história que é contada por Divaldo Franco. Tinha uma jovem que no ano de 1914, mais ou menos, 1918, foi na época da Primeira Guerra Mundial. Uma jovem que era da Armênia, ela morava com seus pais e também com a sua irmã. E no tempo da guerra, chegou um homem, fazia parte de um exército inimigo. Esse homem invadiu a casa desta jovem. Esse homem matou os seus pais. Esse homem pegou a sua irmã e deu para os homens estuprarem. A sua irmã, ela foi estuprada e morta. E esta jovem, ela foi levada por este homem e ela serviu de escrava sexual deste homem durante 2 anos. Imaginem, os pais foram mortos, a irmã estuprada e morta, e ela foi escrava sexual por 2 anos. Depois ela conseguiu fugir.
Veja quanta dor passou essa jovem. E essa jovem, com o tempo, reconstruiu sua vida. Ela se tornou enfermeira. O tempo passou. Ela estava trabalhando em um hospital. E o que foi que aconteceu? Chegou um assim, paciente com muitas chagas no corpo. Um mau cheiro grande. Ninguém queria atender esse homem. Perguntaram a ela se ela podia cuidar dele. Só que informaram a ela que devia ser o quê? Um cuidado especializado, um cuidado que realmente ia exigir dela um tempo muito grande. Ela aceitou. Quando ela viu aquele homem, ela imediatamente o quê? Reconheceu. Por quê, meus irmãos? Quem faz, esquece. Mas quem recebe, muitas vezes, não esquece, não é verdade? Só que o que foi que ela fez? Ela cuidou desse homem. Cuidou. E aquele homem que já estava entregue, achando que ele ia morrer, ele terminou se curando. Esse homem foi falar com a diretora do hospital, em forma de agradecimento, e chamou a enfermeira. Ela disse: Senhor, a sua vida, você tem que ser grato a esta jovem, a esta enfermeira. E eles conversando, ele percebeu que ela tinha sotaque armênio. E ela foi conversando, e ela disse: você matou meus pais, você matou minha irmã, ela foi estuprada e morta, e você me usou de escrava sexual durante 2 anos. Ele viu, reconheceu o seu erro, né? Sofreu pela dor da culpa, mas essa pessoa, essa jovem só conseguiu ajudar, ela só conseguiu auxiliar o seu algoz porque ela perdoou de verdade. É fácil? Não. O que foi que ela teve de auxílio? Ela teve uma ajuda. E, meus irmãos, tem muito mais histórias. Tem muito mais histórias de mágoas terríveis. Pessoas que foram estupradas, tiveram entes queridos assassinados. Então, assim, existem realmente dores muito grandes. Por isso que eu falei anteriormente. A gente não pode esconder a dor. Eu agora sou cristão, não posso ter mágoa. Não é assim. A gente tem que ser verdadeiro conosco. Mas, meus irmãos, como nós conseguimos perdoar verdadeiramente? A gente só consegue perdoar verdadeiramente buscando ajuda divina. Meus irmãos, eu admito, tem dores que são muito grandes. Mas, quando a gente busca ajuda através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, quando a gente busca a ajuda de Deus através da prece, através do auxílio, através da oração, a ajuda sempre vem. Então, meus irmãos, para isso, temos que tomar o quê? A iniciativa de querer perdoar. Então, se você tem alguma dor, se você tem alguma mágoa, converse a Deus. O que foi que nos ensinou Jesus? Carrega a tua cruz e segue-me. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Jesus, ele nos prometeu que ia estar com a gente sempre, meus irmãos. E Jesus nunca falhou com a sua promessa. Mas ele também nos deu livre-arbítrio. Só pode ajudar quem quer ser ajudado. Então, meus irmãos, se você precisa de ajuda, busque. Através da prece, através do entendimento, através do conhecimento. E eu posso garantir a vocês, meus irmãos, não importa a dor que você tenha passado, não importa a situação terrível que você tenha passado, se você ainda guarda essa mágoa e está difícil perdoar, busque verdadeiramente o Cristo, o Divino Mestre, o nosso querido e amado Mestre Jesus. Porque eu tenho certeza que você vai conseguir se curar dessa mágoa. Você vai conseguir perdoar. E muitas vezes você vai poder até seguir o ensinamento do Mestre. Imagina você ser cuspido, você ser chicoteado, humilhado, pregado numa cruz e as pessoas ridicularizando você.
você com sede, eles te darem vinagre. E mesmo assim, o nosso mestre falou: Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Mas Jesus, quando pediu para Deus perdoar, foi um perdão sincero e amoroso. Então, meus irmãos, temos um exemplo grandioso de perdão, que é o nosso mestre Jesus. Não importa o erro que você tenha cometido, se perdoe. Tá difícil, se a culpa consome você, busca ajuda no nosso mestre Jesus. Deus é bom o tempo todo, meus irmãos. Ninguém está sozinho. Certo, meus irmãos? Perdoem. Se libertem dessa mágoa. Perdão é libertação. E, meus irmãos, eu vou agora passar para vocês uma música que ela tem como base uma técnica de cura havaiana chamada Ho'oponopono. Para quem não conhece, Ho'oponopono é uma técnica de cura havaiana que ajuda para que a gente se cure de emoções negativas. Quem quiser conhecer melhor essa técnica, é só pesquisar na internet, Ho'oponopono. É uma técnica fantástica. Meus irmãos, a seguir agora, fiquem com essa música. Deixa eu ouvir uma canção que fale de perdão. Eu sinto vem me perdoa, porque te amo e te agradeço. Você sente muito, eu sei, e eu te perdoo. Agradece. Quando a luz do céu vier te visitar numa canção, deixa o coração se abrir e libertar, deixa voar. Tanto passarinho preso a esperar a luz do sol. Essa é a hora de você se perdoar e dizer que sente muito, que se perdoa, diz que se ama e agradece. Toda dor da terra um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Dividir, compartilhar o tempo aqui que nos está, é todo pra cantar, festejar, ser feliz, aprender. Eu sinto muito,
agradeço. Essa é a canção do perdão. Essa é a canção do perdão. Meus irmãos, eu espero de coração que eu possa ter contribuído de forma positiva para que nós possamos iniciar o processo de perdão. Meus irmãos, essa palestra, além de eu ter dado para vocês, também foi de grande utilidade para mim, porque todos nós precisamos perdoar. Meus irmãos, eu desejo que todos fiquem bem. Eu desejo que todos estejam bem e com saúde. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos ao nosso irmão Nivaldo por tão belas palavras, por esta palestra maravilhosa, que pôde nos ajudar a compreender qual a chave para o amor. E agora vamos encerrar com a nossa prece final. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, agradecidos estamos por mais este momento maravilhoso, onde podemos compreender, podemos amar mais, podemos ouvir o Teu Evangelho, Senhor. Nós estamos agradecidos, te pedimos que continue conosco, que tenhamos muita paz, muita saúde, que possamos reforçar, Senhor, as nossas energias, para que possamos, durante toda essa semana, ter harmonia, paz, amor nas nossas casas, nas nossas famílias, que o Espírito de Deus e que a Mãe de Jesus possa também estar conosco, nos acompanhando, nos abençoando e nos dando uma semana de paz. É com muito amor, com muita paz, que damos por encerrado a palestra pública da tarde de hoje. Que assim seja.